Bom dia, irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada na presença de Deus, nesse dia, tão especial para nós cristãos, que é a morte do nosso Salvador, que morreu para que nós pudéssemos, ter a oportunidade de ter a vida eterna, de se encontrar com o Pai maior, Então hoje é dia não de tristeza para nós cristãos, mas de alegria. De alegria porque o Senhor, mesmo não tendo pecados, foi lá e morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos, Ele está falando do evangelho dele, está pregando a palavra dele, está ganhando almas para o Senhor. Amém? Então a palavra de Deus nessa manhã vai se abrir no livro de João, capítulo 6, do versículo 30 ao 35. Que vai dizer assim: Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer pão do céu. Então Jesus diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35 diz assim: Declarou, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá fome. Amém? Então veja o que diz a palavra de Deus, Esse versículo 35 é o versículo, que eu quero me apegar nesta manhã, Eu li do 30 ao 35 para vocês entenderem melhor, o versículo 35, que é quando Jesus diz: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Veja, Jesus, teve que explicar para o povo, que não foi Moisés que deu o pão. Moisés era lá o líder, Moisés estava lá sendo o líder daquele povo, porque Deus tinha escolhido ele, mas não era Deus que mandava o maná do céu. Quem mandava o maná do céu era Deus, era o nosso Pai maior. Por isso, Jesus vem dizer para esse povo, o pessoal lá, curioso, mas qual é o sinal, como nós vamos crer nos teus feitos, quais são os teus feitos, nossos pais comeram, e Jesus diz: Eu sou o pão da vida, e aquele que crê em mim não terá fome, e quem vê a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Então veja, o Senhor, Ele morreu por mim e por você na data de hoje, para que nós não viéssemos ter fome, para que nós não viéssemos ter sede, isso falando espiritualmente, na data de hoje. A gente sabe que materialmente o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, mas estamos falando espiritualmente, o Senhor, Ele morreu por mim e por você, Jesus, Ele se revelou como verbo de Deus, o pão vivo que desceu do céu, para saciar a nossa fome espiritual. E Ele disse que quem espiritualmente comesse da sua carne e bebesse do seu sangue teria vida eterna. Então veja o sacrifício grande que o Senhor fez na data de hoje para nós cristãos, de morrer por mim e por você. Ele fez isso. Ele é o pão vivo, Jesus é o nosso pão. É Ele, somente Ele que pode saciar a nossa fome espiritual, É somente nele que nós podemos comer e beber do sangue dele para ter a vida eterna. E essa confirmação, ela vem justamente
através da morte de Jesus, da morte redentora, é que nós podemos usufruir e permanecer ligados pelo Senhor, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o quê? Quando nós cremos no sacrifício que o Senhor fez para nos salvar. Então veja a importância também da morte de Jesus, desse versículo que o Senhor diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. É somente o Senhor que pode saciar a minha e a tua fome espiritual. É somente Jesus, através do Espírito Santo, através da presença dele. Foi através da morte. Foi através da morte de Jesus, comemorada na data de hoje, que nós podemos ter o privilégio de poder alcançar a vida eterna. Porque ninguém de nós estamos salvos. Nós precisamos buscar a nossa salvação diariamente. Nós precisamos buscar todos os dias, nos renunciar ao pecado. Porque o Senhor, Ele vai voltar, o Senhor, Ele está voltando, o Senhor, Ele é o pão vivo, o Senhor é a nossa vida eterna. Mas para que nós venhamos alcançar essa salvação, alcançar este sacrifício, que o Senhor, Ele morreu por mim e por você na cruz, para que nós pudéssemos alcançar a coroa eterna. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos da presença do Espírito todos os dias. Nós precisamos renunciar à nossa carne todos os dias. Nós precisamos comer, ser alimentado todo dia, espiritualmente, pelo pão vivo que é o nosso Senhor, que é renovar as nossas forças em Cristo, renovar a nossa fé, a nossa confiança no unigênito de Deus, porque o Jesus é o unigênito, Ele foi o único Filho do Senhor. E é nele que nós precisamos se alimentar, é no Senhor. É nele que nós precisamos renovar a nossa força, porque é Ele o nosso pão da vida. É permanecer em comunhão com Ele, receber dele o amor, a graça, os dons necessários para realizar a obra que Ele nos confiou. Porque eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Membros, o Senhor, Ele nos fez membros do seu corpo. É preciso que todos os membros estejam funcionando para que o corpo venha a funcionar. É preciso que todos os membros estejam saudáveis para que todo o corpo funcione. Mas para isso a gente precisa renovar a nossa fé, a nossa confiança, nos alimentar no nosso Senhor, que é o nosso pão vivo. Se alimentar espiritualmente nele é nos renovar com Ele, através da sua presença, através do seu Espírito Santo. Então veja toda essa importância que tem essa celebração no dia de hoje, que é a sexta-feira, que é a morte do nosso Salvador. Hoje, então, é um dia de nós se alegrar. Se alegrar porque o Senhor morreu por mim e por você. Se alegrar por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado no presente. E esperar confiante no Senhor, pelo glorioso céu de luz. Esperar pela nossa salvação. Esperar pela vinda de Deus. Esperar para alcançar a nossa coroa. Mas precisamos estar ali, se alimentando diariamente do pão vivo, que é o nosso Senhor. O pão vivo é a própria palavra de Deus. Quem se recusar a comer desse pão morre de fome. Se nós, materialmente falando, não comermos em alguns dias, não bebermos em alguns dias, a gente pode morrer. A gente pode ter falência múltipla de órgãos e acabar morrendo. Mas espiritualmente falando é a mesma coisa. Se nós não se alimentarmos da palavra de Deus, nós vamos enfraquecendo e acabando morrendo espiritualmente. Então veja a importância do nosso Senhor, a importância da palavra de Deus, a importância do pão vivo que é Jesus, que é a palavra.
né? Para que nós não venhamos morrer espiritualmente. Porque aquele que crê na palavra terá a sua fome saciada espiritualmente falando. Né? E não é só ouvir a palavra, é crer na palavra, é praticar a palavra para saciar a fome. Amém? Então veja toda a importância, né, deste versículo no dia de hoje. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Amém? Creia, é somente no Senhor, é só Ele que é o nosso pão, é através dele que nós vamos poder alcançar, né, a nossa coroa. Foi através dessa morte no dia de hoje celebrada que a gente tem a chance de poder morar com o Pai. Foi através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Né? Foi através dele. Ele deixa explícito escrito, né, no livro de João que ele é o pão da vida, que ele só pode saciar a nossa fome e a nossa sede. E tudo isso só foi possível porque ele morreu por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe teu dia, né, que você possa se aprofundar mais, né, na comunhão com o Senhor, reviver as experiências de fé com o Senhor, né? E não esquecer do sacrifício que o Senhor fez por mim e por você. A Páscoa, ela está aí, né? Mas nós cristãos devemos celebrar, né, a morte e a ressurreição de Cristo por mim e por você, né? E que é somente Ele que pode saciar a nossa fome, a nossa sede. Amém? Jesus é o nosso pão da vida. Que Deus abençoe o teu dia e que você possa ter uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Amém.